Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Martins e você está aqui no canal Martins Textual. Hoje eu vou fazer aí para vocês a correção da prova de língua portuguesa da prova da ESA, a Escola de Sargento das Armas, que ocorreu no dia de ontem, dia 4 de setembro. E o gabarito preliminar sairá ainda hoje. E o oficial ainda vai demorar um pouco para sair. Existem alguns gabaritos extraoficiais saindo por aí, mas eu farei com vocês a correção de língua portuguesa específica aí para vocês, tudo bem? Então vamos lá, pessoal, iniciando aí a primeira questão, um dos meus alunos me enviou mais cedo, então vou mostrar um pouquinho aí para vocês e vamos fazer. A primeira questão das 14 é a número 15, eu estou com a prova do tipo A, e diz o seguinte, um texto aqui para vocês, né? As primeiras questões geralmente são de interpretação textual e compreensão. Então, a Escola de Sargento das Armas é constantemente referenciada como uma escola espartana, em razão de sua rotina severa e disciplina. Assim, leia a historieta abaixo, retirada da obra O Livro das Virtudes, de William Bené, e dê o que se pede. Então, vamos ver o texto. Nos primeiros tempos, os povos da Grécia não eram unidos como hoje. Havia uma série de cidades e territórios, cada qual com seu próprio governante. Filipe, rei da Macedônia, ao norte da Grécia, queria unir todos os povos gregos sob seu domínio. Armou então um poderoso exército e partiu para a conquista dos outros territórios, onde se fez aclamar rei. Esparta, porém, resistiu. Os espartanos ocupavam a região do sul da Grécia, chamada Lacônia. Por isso, eram também chamados lacões. Destacavam-se pelos costumes simples e pela bravura. Eram também famosos por usar poucas palavras, daí que vem, né, o lacônico, né, aquele que é mais objetivo, né? Cuidadosamente escolhido, só um minutinho, lacões, destacados, poucas palavras, cuidadosamente escolhidas. Ainda hoje se diz que as respostas curtas são lacônicas. Isso aí. Sabendo que precisava subjugar Esparta para ter o domínio total sobre a Grécia, Filipe cercou as fronteiras da Lacônia e enviou uma mensagem aos espartanos. Então vamos ver a mensagem dele. Começa aqui. Se não se renderem imediatamente, ameaçava, invadirei suas terras. Se meus exércitos as invadirem, pilharão e queimarão tudo que vocês mais prezam. Se eu marchar sobre a Lacônia, arrasarei suas cidades. Então, né, até aqui foram as palavras do Filipe. Alguns dias depois, Filipe recebeu a resposta, abriu a carta e encontrou somente uma palavra escrita. Se. Muito bom. É, né? Fica aí subentendido o que os espartanos responderam ao Filipe, né? Se. Só se. O que tem, né? Então vamos ver o que está sendo perguntado aqui para vocês, né? O que foi perguntado aí na prova. Então vamos lá. Levando em consideração seus conhecimentos da língua portuguesa, o que os espartanos pretendiam responder ao referenciarem em sua missiva tal conjunção subordinativa condicional? Olha lá, já falou para gente que se trata de uma conjunção subordinativa condicional. A que conjunção ele se refere? O se, que eles responderam aí para o Felipe, né? Então ele ficava, se acontecer isso, vai acontecer aquilo. Se for assim, vai ser assado. E ele ficava fazendo o quê? Essas ameaças, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Então, o que eles pretendiam responder, pessoal, só jogarem esse se? Como assim? O que isso quis dizer, né? Se. Então vamos lá. Fazendo jus ao laconismo, não se valeram de um único vocábulo para se exprimir. Errado, né, pessoal? Eles se valeram de um único vocábulo para se exprimir. Né? Eles se valeram do vocábulo se, né? Que é essa conjunção subordinativa condicional neste contexto. B.
que entre as ameaças e sua realização, ó, entre eu ameaçar e eu realizar, tem uma grande diferença, né? Então, existia uma grande diferença. Certíssimo, né? Então, ele estava ameaçando, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Cuidado, se eu fizer isso, e aí se eu fizer isso, vai ter aquilo. E se aquilo acontecer, vai acontecer outra coisa. Então ele ficava lançando ameaças, né, para o quê? Para amedrontar os espartanos, para que eles se rendessem mais facilmente, tá certo? Então, pessoal, nós temos o que aí? Uma grande diferença, né? Uma grande distância entre ameaçar e realizar, concretizar, tá certo? Vamos ver as outras, só por desencargo de consciência. Que os espartanos estavam a concordar com o rei Filipe? Jamais, né? Eles estavam concordando, respondendo com o C. Que as ameaças do rei Filipe diziam mais sobre ele mesmo do que sobre os espartanos. Não está falando nada disso com a resposta do C, né, dos espartanos. Porque, gente, ó, temos que prestar atenção no que está sendo pedido. O que os espartanos pretendiam responder, tá? Então é o C, aquele C que eles deram como resposta. E aí, por último, que os lacões acatariam as vontades do rei Filipe e se renderiam de imediato. Também não, né, pessoal? Eles não acatariam, aí o C não quer dizer nada disso, né? Então, aí lembrando que nós temos essa conjunção C, tá bem, pessoal? Que nós a classificamos comumente, não é 100% das vezes, depende do contexto, mas ela é o famoso protótipo de uma conjunção subordinativa, não é subordinada, subordinada é oração. Conjunção subordinativa adverbial, né? Adverbial condicional. Tá bem, pessoal? Então, é o famoso protótipo. Quando que esse C será essa classificação aí morfológica que nós fizemos? Quando eu puder substituí-lo, por exemplo, por caso, exceto C, né? Exceto C, exceto C. O que mais? A menos que. Tudo bem? Tudo isso daqui, essa aqui é outra conjunção condicional, e aqui nós temos locuções conjuntivas, tudo bem? Subordinativos adverbiais condicionais. Tranquilinho, então? Portanto, ficamos com a letra B. Vamos para a próxima. Outra questão aí também de interpretação. Número de idosos matriculados em curso de graduação aumenta 46,3%. Então, o título já nos mostra, está falando sobre o aumento dos idosos no ensino superior, na graduação, certo? Aumentou esse número aí. Aos 71 anos, José Inácio Castro da Silva está cursando o segundo ano de licenciatura à distância em História. Ele faz parte do grupo das 7.813 pessoas com 65 anos ou mais matriculados no curso de graduação no país, segundo o Censo de Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, do INEP. O número pode parecer pequeno no universo de matrículas na educação superior, cerca de 8,2 milhões, então ao todo, né, 8,2 milhões. No entanto, esta é a faixa etária que apresentou maior crescimento desde 2013. Então, aí, ó, os idosos, né, estão aí em maior crescimento, não quer dizer que seja a maioria. No mesmo período, as matrículas de jovens entre 19 e 24 anos, por exemplo, aumentaram 15,4%, atingindo a marca de 3,9 milhões em 2017. Então, os jovens ainda são a maioria, porém, o aumento de matrículas no ensino superior é muito mais incidente em relação aos idosos. Tudo bem? O crescimento médio, considerando todas as faixas etárias,
foi de 13,2%. A presença de idosos está se tornando comum, especialmente nos cursos à distância. Olha isso. A presença de idosos está se tornando comum, especialmente, olha os advérbios. Onde? Nos cursos à distância. O que são os cursos à distância, gente? O famoso EAD, certo? Ensino à distância. E deverá aumentar em decorrência do quê? Por conta do envelhecimento da população brasileira. Então, a justificativa para esse aumento, né? Segundo a Simone Telles, diretora acadêmica da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. A rede pública foi a que mais cresceu em número de matrículas. A rede pública, agora está falando da rede pública. Ela mais cresceu em número de matrículas. Projeções do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, indicam que, em 2030, a população de pessoas com 60 anos ou mais, quem são essas, gente? Os idosos. Será maior do que a de crianças com até 14 anos. Então, aqui não é o número de idosos no ensino superior, é o número de idosos no Brasil. Cuidado. Em 2017, eles quem, gente? Eles quem? A população de pessoas com 60 anos ou mais, os idosos, tá bem? Chegaram a 30,2 milhões, não é estudando, né? 30,2 milhões na população geral, ok? Revelou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD contínua do IBGE. As mulheres são maioria expressiva nesse grupo, com 16,9 milhões, 56%. O que quer dizer isso? Que tem maior número de mulheres idosas na graduação? Óbvio que não. Quer dizer que tem maior número de mulheres idosas, tá certo? Entre todos os idosos do Brasil, a maioria é de mulheres. 56% da população idosa é de mulheres, ok? Então, vamos ver o que está sendo pedido agora. De acordo com a leitura do texto, pode-se afirmar que, então vamos lá, o número de idosos matriculados na educação superior supera a quantidade de jovens? Claro que não, né, gente? Estava falando aqui que o número de jovens ainda é maior. O aumento do ingresso de idosos foi mais incidente, certo? Porém, o número maior que se tem ainda é de jovens, tá certo? São aí milhões, é 3,9 milhões, está dizendo aqui. E de idosos são apenas 7.813, ok? Então, a letra A é errada. B, não há um motivo que justifique o aumento da matrícula de idosos nos cursos de graduação. Há, claro que há, né? Há. Um deles é que a população idosa está aumentando, né, no Brasil. Os idosos que se matriculam no ensino superior optam especialmente pelos cursos à distância. É exatamente o que está sendo dito aqui, é uma questão de compreensão, tá? Olha o que está sendo dito aqui, ó. A presença de idosos, o número de idosos, está se tornando comum, especialmente nos cursos à distância. Então, quer dizer o quê? Que eles escolhem curso à distância, né? Eles optam pelo curso à distância, especialmente pelos cursos à distância. Então, aí, certinho, optam especialmente, olha o advérbio, pelos cursos à distância, corretíssimo. No grupo de idosos, as mulheres são a maioria no ensino superior. Errado, que eu falei para vocês, não está falando aqui que as mulheres são a maioria no grupo de idosos, as mulheres são a maioria no grupo de idosos no ensino superior. Não, elas são a maioria no grupo de idosos do Brasil, certo? Então, aí para confundir vocês. E, por último, o envelhecimento da população brasileira não tem relação com o aumento das matrículas de idosos. Errado, é justamente isso que se fala exato, bem aqui neste texto, né? Olha lá. Aqui, e deverá aumentar em decorrência de. O que significa essa locução prepositiva em decorrência de? Causa, certo? Então, está te dando uma justificativa. Por conta de quê? Do envelhecimento da população brasileira. Tranquilinho? Beleza, pessoal? Então, alternativa C. Vamos para a próxima, 17.
Temos aqui uma charge, né, pessoal? Ó, charge. E aqui nessa charge nós temos, né, texto 1. Eu escrevendo e eu falando. Eu escrevendo, então tá lá com o bigodinho, né, todo pomposo, até com esse monóculo aqui, né, todo bonitinho, elegante, né, conotação, ímpeto, que dá mais para ler aqui, ambíguo, vulgo, umbigo, estupefacto, exceção. E depois eu falando, você é louco, mas maior, eita, tá ligado? Pode pá, imbigo, mano do céu, é nós. Então aí uma questão sobre variação linguística, né? Já dá para perceber que é de variação linguística, tá? Por quê, pessoal? Está demonstrando essa diferença contextual, né? Em um contexto de maior formalidade, numa escrita de maior formalidade, usando essas palavras aí de uma situação mais formal, ao passo que nós temos um contexto de maior informalidade, não um contexto de erro. Isso aqui é questão de adequação, tá? Nós nos adequamos aos diferentes contextos. Então, aqui o pode pá, né, o imbigo, você é louco, né, o tá ligado, gírias, etc., não são erros linguísticos. Cuidado com isso. E também cuidado com o preconceito linguístico, certo? Nós temos aqui, na verdade, uma adequação a um contexto de informalidade. É puramente uma questão de expressão em contexto de informalidade. E principalmente de oralidade. Ó, eu falando, se eu estou falando, eu estou oralmente, né, produzindo aí a minha comunicação. Tudo bem? Então, aqui uma linguagem verbal oral. Então, vamos lá, pessoal. O texto é composto, vamos ver as assertivas, né? O texto é composto por linguagem verbal e não verbal? Bom, verbal é o quê? Nós temos o quê lá na linguagem, gente? Cuidado, ó, linguagem. O que nós temos na linguagem? Que é essa capacidade humana de nos comunicarmos com os nossos semelhantes. Vamos lá, nós temos a linguagem verbal, que é aquela que utiliza a língua, tá? Então, é sinônimo de língua, nosso sistema linguístico, e ela se divide em verbal, escrita, verbal, oral, e verbal, o que, gente? Opa! Visual, motora. Libras, por exemplo, tá? Libras não é linguagem não verbal. Libras é uma língua, é língua brasileira de sinais. Então, uma linguagem verbal, sistematizada, ok? E temos também a linguagem não verbal. Linguagem não verbal, que é o quê? Aquela que não utiliza a língua, aquela que utiliza o conjunto imagético. Então, conjunto imagético, imagens, sons, símbolos, ok? Então, uma placa, imagens, desenhos, etc. Tudo que não utiliza a língua. E temos a híbrida ou mista. O que é esta? Aqui utiliza tanto a verbal quanto a não verbal, ok, pessoal? Então, aqui, numa charge, uma tirinha, etc., nós temos o quê, pessoal? Nós temos uma linguagem híbrida, que utiliza a verbal e não verbal ao mesmo tempo. Portanto, aqui está correto. 2. A vestimenta da personagem não tem relação com a linguagem utilizada por ela? Claro que tem. Não quer dizer que uma pessoa que está se vestindo de uma maneira toda formal não possa falar em gíria, né, e tudo mais. Porém, é uma questão de adequação, né? Você não vai utilizar um smoking, né, no boteco para ir lá curtir com seus amigos, né? Você vai e também você não vai ir de bermudinha, chinelo e regata no fórum para uma audiência com o juiz. Inclusive não pode, é proibido, né? Então, sim, a vestimenta tem total relação com as questões aí contextuais e também, obviamente, com a utilização da linguagem.
A vestimenta da personagem em cada quadrinho está relacionada à linguagem utilizada por ela. Perfeito. Isso mesmo, é o que eu acabei de falar. Então, aí, mais propriamente, nós podemos chamar isso aqui de tirinha, tá, pessoal? Mais até que charge, por quê? Porque nós temos dois quadrinhos, né? Nós temos aí uma, uma narrativa sendo contada, tá certo? Então, mais como uma tirinha, beleza? Então, nós ficamos aí com as assertivas 1 e 3, ou seja, letra C, ok? Próxima. Sobre as questões da linguagem presente no texto 1, então ainda sobre esse texto aí da tirinha. Assinale a alternativa correta. As palavras que aparecem em volta da personagem nos quadrinhos revelam a diferença da linguagem utilizada na escrita e na fala. É justamente isso, né? É justamente isso que é abordado aí neste texto. É justamente sobre isso que é falado neste texto. A personagem utiliza línguas diferentes em cada quadrinho. Línguas não, né? Línguas não. Tá certo? É a mesma língua. É a língua portuguesa. Formal e informal. No segundo quadrinho, a personagem utiliza a língua padrão. Não, pelo contrário, né? Ela utiliza a coloquial, a informal. Não há variações linguísticas no texto 1. Ele trata exatamente sobre variações linguísticas. Uma variação sociocultural. No primeiro quadrinho, a personagem utiliza uma linguagem informal. Pelo contrário, linguagem totalmente formal. Ok? Então, aí, letra A. Bom, agora começamos com as questões delicinha, né, gente? Ó, gramática. Agora começamos aí com as questões de gramática. Bora lá, pessoal. Morfologia, sintaxe, etc. Semântica. O único caso em que a palavra é formada por composição, então estamos trabalhando com processos de formação de palavras, ok? Processo de formação de palavras. Quais são os principais, os formais? A derivação e a composição, ok? Então, de derivação, é só você se lembrar que a derivada ela vem de uma palavra primitiva. E a partir dela eu faço as demais, certo? Pedra, pedreiro. Pedraria, pedreira, ok? E composição? Composição, eu pego duas palavras que já existem e eu formo uma terceira unindo-as, ok? Então, por exemplo, gira, sol. Gira do verbo girar e sol, o sol, né? O astro. Então, quando eu junto esses dois, eu formo girassol, que é uma planta, certo? Então, nós temos aí processo de composição, que pode ser por aglutinação ou por justa posição. A aglutinação ocorre perda fonêmica, perda de letras, e na aglutinação não ocorre. Perdão. E na justa posição não ocorre, ok? Então, vamos ver, ele está perguntando só de composição. Então, ele quer saber se temos aí uma palavra que seja ou por aglutinação ou por justa posição. Aqui ocorre perda, aqui não ocorre, certo? Então, aqui ocorre alguma perda, transformação, certo? E aqui não ocorre, tranquilo? Desculpem. Então, vamos lá, pessoal. Amparo. Amparo é composição? Não, né, pessoal? Amparo é um substantivo abstrato formado a partir de um verbo, que é amparar. Amparar, pessoal, tá certo? Então, se essa palavrinha veio desta que era anterior, essa aqui era primitiva, e essa foi formada a partir dela, então nós falamos que essa daqui é uma palavra derivada, certo? Mas vejam só, ela diminuiu, né? Ó, amparar, virou amparo. O que é isso? Esse substantivo abstrato veio de um verbo. Então, ele derivou de um verbo. É o quê? Uma derivação de verbal, certo? Então, uma derivação de verbal, ou também chamada de regressiva, ok? Ensurdecer. Qual é o radical, pessoal? Surge. Surge é o radical. O que eu estou acrescentando a esse radical, pessoal? Estou acrescentando um morfema antes e um morfema depois. Então, o que são isso? Afixos. Prefixo
sufixo, certo? Eu posso tirar algum deles? Então, já sei que é derivação. Posso tirar algum deles? Ó, ensurde, não existe. Surdecer, tampouco. Então, não posso tirar nenhum, quer dizer que eles foram simultaneamente afixados, né? Colocados aqui junto ao radical. Então, nós chamamos isso daqui de derivação parasintética. Tudo bem? Gotícula vem de gota. E eu acrescentei o quê? Um sufixo, ícula. Então, uma derivação. Derivação sufixal. Ok? Desfazer, pessoal. Vamos ver, ó. Vem do verbo fazer. Desfazer. Então, aqui, derivação prefixal. Tudo bem? O que sobrou? Pernalta. O que é pernalta, gente? Pernalta vai ser o quê? Uma palavrinha formada por... Opa! Perna mais alta. Perna mais alta. Quando eu juntei perna com alta e virou pernalta, teve alguma transformação, pessoal? Tudo ficou igual? Não, né? Que senão seria perna alta. Mas houve o quê? A perda de uma dessas letrinhas, ó. Pernalta. Então, composição, tá certo? Composição, nesse caso aqui, por aglutinação. Não estava nem perguntando qual tipo de composição, mas só para vocês relembrarem, tá certo? Então, alternativa D. Próxima. Assinale a alternativa em que está presente a figura de linguagem titulada ironia. Aqui ele está pedindo aí para nós identificarmos a figura da ironia. O que é ironia mesmo, pessoal? Ironia. Então, olha só, pessoal, ironia. Quando eu expresso o contrário, eu expresso o contrário daquilo que penso. Então, se eu falo o contrário daquilo que eu realmente penso, eu estou sendo irônico, tá certo? Então, por exemplo, o menino fez uma bagunça, uma anarquia na casa, e a mãe pega para ele e fala assim, nossa, mas você é um anjinho mesmo, hein? Será que ela está chamando ele de anjinho, realmente? Não, ela quer dizer o oposto, né? Então, isso é uma ironia, tá bom? Então, vamos tentar encontrar aqui. Depois de correr por mais de 3 horas na maratona, o atleta estava morto de fome. Oh, meu Deus, morto de fome e cansaço. Pode enterrar, né? Não, né, gente? Ele não estava morto, literalmente. Então, temos a figura de linguagem. Que figura é essa? A figura do exagero, né? Como que se chama? Hipérbole. Uma hipérbole, um exagero. Para quê? Para enfatizar, né? Que ele estava com muita fome e cansaço. B. De tanto ele aguentar humilhações calado e baixar a cabeça, todos os acham um verdadeiro banana. Será que ele virou uma banana? Aí vão descascar e... Não, né, gente? Não é isso. É no sentido figurado aqui, né? Sentido conotativo, e utilizando uma figura que é uma comparação implícita, sem utilizar aí um conectivo de comparação. Todos acham um verdadeiro banana, ou seja, como se fosse uma banana, né? Ou seja, temos aqui uma metáfora, ok? Próximo. Que firmeza aquele goleiro tem nas mãos. Ao defenderem os chutes, elas parecem feitas de alface. Gente, imagina uma mão de alface, né? Toda molenga, toda fraquinha, que não vai passar tudo por ela, né? Não vai segurar nada. Então, olha o que ele fala aqui. Que firmeza aquele goleiro tem nas mãos, que firmeza, que mão forte, que mão firme. E depois fala que ela é feita de alface. Então, isso daqui sim, né, pessoal? É uma ironia. Quando ele fala que firmeza, ele está sendo irônico. É exatamente aqui que ele está sendo irônico, tá, pessoal? Aqui é para ficar clara a ironia. Letra D. Os gritos silenciosos. Gritos silenciosos? Como é que um grito é silencioso, né? Então, aqui já temos um paradoxo. Ou oxímoro. Tudo bem?
No olhar do menino não saem da memória e me corta o coração. Então, aqui, como Yoda falar agora começarei, começarei agora a falar como Yoda. Não entenderem nada todos, não entenderem nada todos vocês possível é. Então, ele está falando tudo invertido, né? Ele está fazendo o quê? Inversões sintáticas. Então, essa é a figura da inversão ou hipérbato. Hipérbato. Tá bem, pessoal? Como assim inversão sintática? Porque nós temos a ordem da oração, né? Qual que é a ordem direta da oração, pessoal? Sujeito, depois vem o predicado, que é formado pelo quê? Verbo mais complementos. Isso se ele for um verbo nocional transitivo. E adjuntos adverbiais. Isso aqui é a ordem direta. Se eu mudo essa ordem, estou mudando a ordem, estou fazendo uma ordem inversa. Figura da inversão ou hipérbato, como ele fez ali. Tudo bem? Tranquilinho, pessoal? Próxima. Então, é a alternativa C. Próxima. 21. Na oração, me empresta o coturno, me empresta o coturno, aqui o jeito que nós falamos, né? Colocando o pronome oblíquo no início da oração, isso não se pode na língua formal, né? Isso aqui é uma próclise. Eu não posso ter próclise nesse caso, na língua formal, tá? Só na fala, na oralidade, na linguagem formal. Há um clássico desvio, tá vendo, gente? Não é um erro, é um desvio da norma culta da língua portuguesa. Marque a alternativa que corrige tal desvio e que analisa correta e sintaticamente o vocábulo me. Então, eu quero saber o que esse me é em relação à sintaxe. Não é morfologia, certo? Na morfologia, ele é um pronome oblíquo átomo. Mas e na sintaxe? Qual é a função sintática dele dentro da oração? Né? Quem me empresta o coturno? Né? Você. Tá? Então, temos um sujeito oculto, tá? Empresta é o verbo, né? É o verbo. Emprestar. Então, empresta. Quem empresta, empresta alguma coisa a alguém. Não é? Quem empresta, empresta algo a alguém. Então, é um verbo nocional, você imagina alguém emprestando, é um verbo significativo, e ele é transitivo, é um verbo transitivo. Por quê? Porque ele precisa de complemento. Qual o complemento? Com ou sem preposição? Depende. Quem empresta, empresta algo para alguém. Algo para alguém. Então, algo é o direto, para alguém, o indireto. Quer dizer que ele é um verbo bitransitivo, um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Qual é o complemento direto? O coturno. É aquilo que eu estou emprestando. Empresta algo, tá? Algo. Para quem? A alguém. Ué, para mim. Então, aqui é a parte indireta, tá certo? Aqui nós temos o objeto direto e aqui nós temos o objeto indireto, ok? Vamos ver aqui. Como que ficaria, então, a colocação pronominal? Sabemos que não podemos iniciar com pronome oblíquo átomo nenhuma frase na língua portuguesa. Então, empresta, hífen, me, ok? Empresta-me. Olha lá, empresta-me, tá certo? Poderia ser empreste-me. Não, porque eu estou mudando a pessoa, né? Empreste, perdão aqui. Aqui é tu, né? Tu. Empresta tu, tá bem? Aqui é tu. E se eu falasse empreste, aí seria você. Então, já teríamos aí uma modificação, uma alteração, tá certo? Estaríamos mudando a pessoa do discurso. Então, como é tu, nós continuamos com empresta. Pode ser esta ou esta, né? Empresta-me, pronome depois do verbo. Que é o quê, pessoal? Ênclise. Pronome depois do verbo. Empresta-me o coturno. Agora, então, ficamos entre a B está errada, a C errada e a E errada também, tá? Então, ficamos entre a A e a D. Estão corretas na colocação pronominal. Agora, a classificação sintática, gente, ele é
uma partícula denotativa de pessoa, isso nem existe, né? É um objeto indireto, tá bom, pessoal? Um O, I, a parte indireta desse verbo bitransitivo, seu complemento verbal, tudo bem? Próxima. No trecho. A rede pública foi a que mais cresceu em número de matrículas. A palavra que funciona como adjetivo, questão molezinha de morfologia, né, pessoal? Então vamos lá, ó. Artigo, substantivo. Quem é que é pública, gente? Quem é pública? Não é a rede que é pública? Então quer dizer o quê? Que pública é a característica do substantivo rede, né? Se é uma característica, como que eu chamo as características no português? Adjetivo. Então, adjetivo nada mais é que características. Tudo bem, pessoal? Então, isso é um adjetivo. Então, ó, qual é a característica dessa rede? Ser pública. É uma rede pública, tudo bem? Então, pública é o adjetivo referente ao substantivo rede. Foi é verbo. Esse a que mais cresceu, foi aquela que mais cresceu. Esse a é pronome. Esse que também é pronome, pronome relativo. Mais é advérbio, cresceu é verbo, em é preposição, número substantivo, de preposição, matrícula substantivo. Então, o único adjetivo que existe aqui, pessoal, é pública, certo? Então, aí a alternativa B. O aluno que me enviou errou, né? Errou feio aqui, pessoal. Ó, cresceu é verbo, está no pretérito perfeito do indicativo, tá bem? Aí, terceira pessoa do singular, ok? Então, aí, cresceu, crescer, vem do verbo crescer, ok? Cuidado. Rede é substantivo, mais é advérbio, matrículas é substantivo também. Então, único adjetivo, público. Próxima, assinale a alternativa cuja definição da figura de linguagem esteja correta. Gente, pediram definição de figura de linguagem, que maluquice, mas vamos lá, né? Metáfora é a oposição ao sentido contrário de palavras ou ideias. Errado, isso não é uma metáfora, isso é uma antítese. E se ocorrer uma anulação lógica da outra palavra, né, por conta da aproximação desses opostos, nós chamamos de paradoxo, tá bem? Paradoxo. Personificação, uma comparação oculta. Errado. Isso aqui é uma metáfora. Metáfora. Agora sim. Metáfora é uma comparação oculta. Personificação ou prosopopeia é uma animação de seres inanimados, tá bem? Hipérbole ocorre quando se usa uma palavra ou expressão exagerada, ok? Com a intenção de dar mais ênfase. Perfeito! Essa é a nossa resposta. Pleonasmo é a suavização da linguagem. Não, pleonasmo é repetição desnecessária, né? Subir para cima, descer para baixo. E o pleonasmo literário, em uma obra literária, ou em um sentido aí literário, até mesmo no cotidiano, pode ser interessante, tá? Como eu vi com os meus próprios olhos quando aquele acontecimento se deu, né? Então, aí, de uma forma literária. Agora, o pleonasmo vicioso, esse, né? Subir para cima, entrar para dentro, descer para baixo, hemorragia de sangue, encarar de frente. Não é isso, né? O que é a suavização da linguagem, pessoal? É o eufemismo. Tudo bem? Eufemismo. Hipérbato, já vimos, né, inversão sintática, é a substituição de uma palavra por outra com a qual ele tem semelhante sentido. Não, isso aqui é uma metonímia. Metonímia, tá certo? Então, vou ler Machado de Assis. Não, vou desenterrar o Machado e lê-lo, né? Eu vou ler uma obra dele, tá? Então, é a relação que eles têm aí de sentido, o autor e a obra. Metonímia. Tranquilinho? Então, alternativa C. 24. De acordo com as regras de acentuação, assinale a alternativa em que as palavras receberam acento gráfico por serem classificadas respectivamente, ou seja, na ordem que vai dar aqui, como oxítonas. Então, primeiro tem que ser oxítono. Paroxítono e proparoxítono. Oxítonas acentuadas, pessoal, aquelas que terminam em A, E ou O, em ou ens. Tá certo?
Paroxítonas acentuadas, aquelas que terminam em li, num, chãos, R, PS, ditongo crescente, us, tá? E proparoxítonas todas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Vamos ver? Café, oxítona, né? Ó, última sílaba mais forte. Terminada em E, tá na regra, certo. Alcoólatra. Não, antepenúltima, já é uma proparoxítona. Escritório, paroxítona. Eles inverteram, né? Paroxítona terminada em ditongo crescente. B, mocotó, oxítona, terminada em O, certinho. Bíceps, ó, não separa o PS, hein? É bíceps, é uma dissílaba. Então, aqui, ó, sílaba mais forte, a penúltima, terminou em PS, certinho, regra das paroxítonas. Exército, né? Então, exército. Antepenúltima mais forte, então, paroxítona, proparoxítona. Todas são acentuadas. Pronto. Alternativa B. Açaí, acentuado por quê? Porque é um hiato formando sílaba sozinho com I. E é tônico. Então já não é por isso. Arquétipo, proparoxítona. E táctil, paroxítona terminada em L, aqui o L. Então, não. Dúvida, proparoxítona. Rubrica, não é rúbrica, é rubrica, é uma paroxítona. Nem tem acento. E órfã. Então, aqui nós temos uma paroxítona terminada em an. Trânsito, proparoxítona. Bahia, hiato, de I, mesma coisa. E ômega, proparoxítona. Alternativa B. Bem facilzinha, né? 25. Observe a segunda estrofe do hino nacional. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Então, temos aí uma estrofe do hino nacional, né? Que é um poema. Então, vejam só. Se o penhor, o que é o penhor, gente? É o direito, né? O direito, a garantia, né? Então, se a garantia, se o direito dessa igualdade nós conseguimos conquistar com braço forte, ou seja, por meio de luta, em teu seio a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Então, olhem só. Atenta ao conteúdo aprendido por você em suas aulas de língua portuguesa, mais especificamente ao conteúdo de morfologia, vamos ver o que eles estão perguntando. O vocábulo C, ó, o vocábulo C, onde que está? Aqui, no início, primeiro verso. Que inicia a estrofe pode ser definido como, então, C é o nosso protótipo condicional, né? Uma conjunção, já vimos, né? Subordinativa condicional, ok? Condicional. Mas vamos ver qual que é o sentido, pode mudar, né? Se o direito dessa igualdade nós já conseguimos, conquistar com o braço forte. Em teu seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Olha, vamos ver as alternativas. Uma conjunção coordenativa? Não, não é condicional, não é coordenativo, né, gente? Coordenativo é o quê? Aditivo, adversativo, alternativo, explicativo, tá? Agora, a condicional é subordinativa, cuidado com a pegadinha. Então, um pronome reflexivo? Não, claro que não. Tem nem verbo aqui, né, junto para ser pronome reflexivo. Pronome reflexivo é aquele que a situação é feita por um agente e receptor ao mesmo tempo. Então, ele age e recebe ação expressa pelo verbo, como penteou-se. Uma conjunção subordinativa causal. Se o penhor dessa igualdade, devido ao penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em virtude do penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, olha, isso pode ser uma causa, né? Se for no sentido de dizer que essa é a causa, né?
em teu seio a liberdade de desafiar o nosso peito à própria morte. Então, devido ao penhor dessa igualdade, devido ao direito dessa igualdade que nós conseguimos conquistar com braço forte. Então, poderia ser, mas vamos ver. Uma conjunção subordinativa condicional. Isso aqui é o protótipo, né? Pronome oblíquo não, tá? Porque o ser pronome oblíquo, né, tem que estar relacionado a verbo. Então, não, né, gente? Olha, eu ficaria entre essa C e a D, tá? Mas eu vou de D por ser o protótipo condicional. Mas eu não estou vendo uma condição propriamente dita, né? Para uma coisa acontecer, outra deve acontecer primeiro. Estou vendo mais como uma causa, né? Explicando o motivo, né? Em virtude do penhor, em virtude do direito dessa igualdade que conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio liberdade desafia o nosso peito à própria morte. A própria morte desafia o nosso peito em teu seio a liberdade. Então, eu acredito que seja por causa do direito dessa igualdade, em virtude de, né? Pode ser aí a letra C, tá, pessoal? Cabe até recurso por essa interpretação, tá bom? Mas vamos aí de D, que é o protótipo condicional, subordinativo. Isso com certeza. 26. Literatura, delícia. Machado de Assis, o meu autor predileto. Já li os seus 9 romances. Amo. Um dos autores mais importantes da literatura do Brasil, verdade. Produziu uma obra de ficção extensa, que pode ser dividida em 2 fases. Uma chamada de aprendizagem, sim, a fase romântica, de que é representativa a obra Helena, a Mão e a Luva, tá, pessoal? São as obras românticas do Machado de Assis, tá? Piegas. E outra, dita de maturidade, a sua fase de maturidade, né, que ele realmente escreve aí com o seu maior talento, e inclusive introduzindo um período literário que é o realismo, né, com a publicação aí de Memórias Póstumas de Brás Cubas, lá, inaugurado com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tais fases se associam respectivamente às seguintes escolas literárias: romantismo e realismo. Ó, meu aluno acertou, perfeito. Isso aí, pessoal. Muito bem. Então, o Machado teve essas 2 fases, tá? Cuidado para não querer encaixar o Machado de Assis só dentro do realismo. Não é assim, tá? 27. Qual alternativa apresenta uma característica do modernismo? Modernismo, estamos falando aí de 3 fases, né, pessoal? Primeira fase, heróica. Heróica. Ou fase de rompimento, né? Aí a fase de liberdade, tá certo? Segunda fase de consolidação, ok? E a terceira fase, que seria o pós-45, ou o pós-modernismo. Tudo bem? Então, vamos lá. As cantigas são divididas em cantigas de amor, de amigos. O que é isso, gente? Cantiga é trovadorismo, né? Trovadorismo. Ah, e claro, estou falando aqui do modernismo brasileiro, tá? Para essas 3 fases aqui. Trovadorismo nem teve no Brasil, né? Literatura portuguesa. Uso de jogo de palavras, principalmente antônimo, isso aqui é barroco, né? Barroco. Só pelo modo como está escrito aqui, barroco. Principalmente antônimo para expressar o dualismo, né? O estilo... no barroco havia o estilo conceptista e cultista, né? Quando se tem esses antônimos, esses exageros aí de figuras de linguagem, nós temos o cultismo, tá bom? Apresenta ideias de liberdade e felicidade individual nos poemas. Liberdade e felicidade individual nos poemas. Olha, isso aqui não está me parecendo arcadismo, como ele colocou, não. Isso aqui está me parecendo o romantismo, né? O romantismo que trazia essa ideia da liberdade, tá? Felicidade individual, o eu, né, que importa no poema, o eu lírico. Busca apresentar a verdade, entendida como um retrato fiel e convincente da realidade. Realismo, perfeito. Realismo.
Arcadismo seria, pessoal, se falasse de bucolismo, né? A vida no campo, a vida campestre, tá certo? Fugiere urbem, né? Aquelas expressões latinas, carpe diem, etc. E por último aqui, valorização da língua falada e suas formas típicas como recurso literário, libertando os textos modelos acadêmicos. Perfeito. Principalmente do parnasianismo que estava em alta na época, tá certo? Com a sua perfeição poética. Aí vinham os modernistas quebrando os sapos, né? Como foi aí referenciado. Os sapos, né? Uma referência aos parnasianos. Tudo bem, pessoal? Então, a alternativa é que se refere ao nosso modernismo, principalmente a fase heróica, tá? Que veio aí para romper com esses modelos acadêmicos, principalmente estrangeiros, vindos de fora. E aí, por último, temos este texto, Conheça a Canção da ESA, e dê o que se pede. Ó, Canção da ESA, hein, pessoal? Canção da ESA. Somos um corpo de infantes. Infantes, crianças, né? Nós vivemos de cívicos momentos. Momentos, né, cívicos, civis importantes. Com galhardia, somos soldados vibrantes. Galhardia, orgulho, né? Garbo, tá? Nós formamos na escola de sargentos de infantaria. Avante, avante, ó ESA, para a grandeza do porvir. Está por vir, né? O futuro, amanhã. Nossa cartilha glória reza, para a batalha devemos ir. Somos um corpo aguerrido, guerreiro, né? Nós fazemos vanguarda, aquilo que vem à frente, aos regimentos com ufania, né? Ufania, nacionalismo, né? O sentimento fanista, de orgulho, né? Somos um grupo em sentido, nós formamos na escola de sargentos cavalaria, avante, avante. Somos um corpo troante, nós lançamos metralha nos momentos da atroz porfia, atroz porfia, atroz vil, né, violento, tá? E porfia também nesse sentido aí, né, de acontecimento, tá? Somos um grupo vibrante, nós formamos na escola de sargentos artilharia. Avante, avante, somos um corpo adestrado das outras armas guiando os movimentos com alegria. Somos um grupo ajustado, nós formamos na escola de sargentos engenharia. Avante, avante, somos um corpo presente, facilitando da tropa os movimentos com as ligações. Nosso soldado é valente, nós formamos na escola de sargentos comunicações. Avante, avante. Marque a alternativa que apresente equivalência semântica. Equivalência semântica. O que é isso, gente? Equivalência de sentidos, ou seja, sinônimos. Sinônimos. Então, vamos ver aqui os sinônimos para as palavras, né, do léxico abaixo. Então, conjunto de palavras. Ó, galhardia. Galhardia já falamos, né? Orgulho, elegância, garbo, tá? Armado? Não. Então, já eliminamos esta. Ok, 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 ok. Aguerrido, vamos ver aqui. Aguerrido, belicoso estaria certo, mas que já eliminamos. Preparado, né? Preparado, aguerrido, preparado para guerra, para luta. Tudo bem. Junto, não. Armado, sim. Belicoso, de guerra, sim. Então, ficamos ainda com a B, a D e a E. Atroz. O que é algo atroz, pessoal? Desumano. Sim, desumano. Cruel, violento. Sim, sim. E a D, marítimo? Não. Então, já eliminamos e ficamos com B ou E. E porfia, pessoal, porfia. Porfia é o que, gente? Luta, preparação, né? Acontecimento, preparação para um acontecimento, né? Então, se preparar para uma luta, para uma guerra, porfia, né? Então, aí, luta, pode. Patologia, não. Tem nada a ver com doença. Porfia não é doença, não é patologia. Ufania, regozijo? Sim, regozijar, né? Ou seja, orgulhar-se, alegrar-se. E porvir, futuro. Perfeito. Então, aí, alternativa B. Ficamos com a alternativa B. Tranquilinho, pessoal? Então, aí, por hoje é só.
Espero que vocês tenham ido muito bem na parte de língua portuguesa e também nas demais matérias aí da prova da ESA. E aguardo aí seus comentários, dúvidas que tiverem e talvez também, se vocês quiserem entrar com recurso para alguma questão específica, podem entrar em contato comigo. O meu WhatsApp está aí na descrição do vídeo e fiquem à vontade e acompanhem o canal. E é claro, por favor, sigam aí o canal, comentem, compartilhem para ajudar aí o crescimento, ajudar aí no crescimento do canal, tudo bem? Muito obrigado e até a próxima, pessoal.